Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez com o estudo da nossa revista espírita na Web Rádio Estação da Luz. Estamos com a revista do ano 1858. Hoje nós temos um estudo com o nosso irmão Paulo. O estudo do mês de setembro é sobre a noite de São Bartolomeu, né? Que ocorreu os gritos da noite de São Bartolomeu. Vamos participar, vamos estar juntos, mandem suas perguntas, que aqui estaremos, né, fazendo o possível para responder a todas. Mas agora nós vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, como sempre fazemos, e após a leitura nós vamos iniciar com a nossa prece. Nós vamos pedir a nossa querida Cristina, pedindo aí, Cristina, pode dar o seu boa noite, o Paulo também. Pode dar uma boa noite aí, Paulo, para a nossa turma? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, então nós vamos agora fazendo a leitura, né, Cristina, dando início aí ao nosso estudo de hoje do Evangelho. Então, pessoal, seja muito bem-vindo, que tenhamos um ótimo estudo. Então, vamos começar com o Evangelho, capítulo 6, Cristo Consolador. Item 3, o Consolador Prometido. E diz assim: se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. No item 4, Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu restabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei
Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. Deixa eu lá. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo demonstra a causa dos sofrimentos. Está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares, que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade das existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo. Sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita-o sem lamentações. Como o trabalhador aceita o trabalho que lhe proporciona o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida cruel não se apodera mais da sua alma, fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange e a perspectiva da felicidade que espera dar-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Então, agora passo a palavra para a nossa Olguinha para fazer a nossa prece da noite de hoje. Com certeza, após essa mensagem maravilhosa, né, do nosso Evangelho, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e bondade, para que possamos, Senhor, amparados pelo pensamento desse Espírito Allan Kardec e todo o conteúdo da Revista Espírita, podermos entender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os acontecimentos, e assim trazermos mais conteúdo positivo para a nossa vida. Que Tu abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos, que abençoe o nosso irmão Paulo, que conduzirá o nosso estudo, que abençoe a todos aqueles que estarão conosco na noite de hoje e em outros momentos. Assim, Jesus, amparado pelo Teu amor, pela grande oportunidade da Web Rádio Estação da Luz, nós Te pedimos permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, vamos dar a palavra para o nosso amigo de hoje, nosso Paulo, que conduzirá o nosso estudo, nosso pensamento, e vamos estar juntos. Paulo? Bom, nós vamos começar não pelo texto propriamente da revista, nós vamos começar... Vamos dar boa noite a Rosângela, né, que chegou aí. Ah, sim, desculpa. Boa noite. Dona Rosângela, desculpa, seja bem-vinda. Desculpa, Edemar, minha internet hoje está muito ruim, gente. Tá? Se qualquer coisa se cair, eu volto depois, tá? Porque tá para hoje, tá difícil. Mas seja bem-vindo, Paulo. Bom trabalho. Obrigado. Para todos nós. Então, vamos primeiro entender o que aconteceu naquela noite de São Bartolomeu, para que a gente possa explorar bem o texto que Kardec apresentou para nós nessa revista de setembro de 1858. Bom, primeiro vamos ao santo, né? São Bartolomeu. São Bartolomeu é foi um dos apóstolos de Jesus, pouco conhecido, sabe-se pouco sobre a vida dele,
e também ele era tratado como Natanael. Inclusive, os historiadores falam que tem mais referência a Natanael do que ao nome de Bartolomeu. Mas, mesmo assim, nada muito estruturado, muito claro sobre a vida desse apóstolo. E tanto é que até tem mais assim versões sobre isso, né? Uns dizem que ele, depois do desencarne de Jesus, saiu a falar do Evangelho e teria chegado até a Índia. Outros dizem que ele teria ido para o Cáucaso, aquela região mais central da Europa. O fato é que, mas parece que havia uma certa concordância de que ele teve sua morte, seu martírio, e que ele teria sido esfolado, né? Esfolaram a pele dele no seu martírio. E, portanto, esse dia 24 de agosto passou a ser o dia de São Bartolomeu, que teria sido o dia do martírio dele. E aí, agora nós vamos lá para a Europa, nos finais do século XVI, em que aconteceu esse triste fato em Paris. A França vivia há alguns anos uma disputa religiosa, e que essas disputas religiosas são sempre confusas, porque elas, na maioria das vezes, escondem ou interesses pessoais ou questões econômicas e que justificam pelas questões da religião. Então, tinha do lado os católicos, do outro lado os calvinistas, os chamados huguenotes, e passavam, tempos em tempos, disputando o poder do trono francês, com mais intensidade, menos intensidade, e que teve essa culminância lá no dia de São Bartolomeu. 2 dias antes do dia 24, no dia 22 de agosto de 1572, buscando-se um apaziguamento dessas relações tensas de disputa de poder entre esses dois grupos religiosos, foi-se arranjado o casamento entre uma das filhas de Catarina de Médici e o tronco huguenote calvinista da família real. Casamento preparado, convidam todos os envolvidos no conflito e é feito o casamento. Só que tinha um detalhe: nessas brigas palacianas havia um grande ressentimento do filho de um personagem que tinha poder na coroa, e essa criatura teria sido assassinado por um dos conselheiros do rei Carlos IX. Carlos IX, nessa época, ainda era muito jovem, porque nessas disputas palacianas morria-se, sempre se dizendo que era de forma natural, mas ficava sempre a suspeita que tinha sido realmente natural. Então, o pai de Carlos Magno, de Carlos IX, tinha morrido, e aí ele era muito jovem, a mãe assumiu o comando do poder real, mas ele assumiu o poder com coisa de 10, 11 anos. E ele tinha um conselheiro chamado Almirante Coligny, que era calvinista e que tinha muita influência no imperador. Disputava a influência e as decisões com a mãe de Carlos IX.
E aí o certo duque de Guise se aproveita da presença dele e do relaxamento das tensões nesse dia e mata esse almirante, porque tinha suspeita que o almirante tinha matado o pai desse duque Guise. Então, essas coisas nunca têm medidas, infelizmente. Então, ele toma essa atitude, assassina o almirante e lança o corpo dele nas ruas de Paris. Ao fazer isso, desencadeia todo o ressentimento que existia entre as partes e tem uma ação fora de controle de execução dos huguenotes, dos calvinistas. Os números não são claros, coincidentes, e vai desde 3.000 assassinatos a 100.000 assassinatos. Literalmente, Paris viveu um banho de sangue. Trechos do Sena teve a sua cor alterada pela quantidade de corpos lançados no rio. Uma noite que ecoou durante um bom período, porque a gente pode imaginar, é um confronto de situações em que mistura o pavor e o ódio, e ora está de um lado, ora está do outro lado, a busca pela sobrevivência, e o caso se consagrou. Então, esse é o quadro bastante doído que Paris viveu nessa época, nesse dia. E agora a gente entra no relato que Kardec traz no livro, que ele acontece 8 dias, uma semana depois dessa situação de violência. E o relato ele é bem interessante, que, Kardec começa situando, dizendo onde ele está, que foi publicado, e que não foi publicado imediatamente, ele fala lá, o fato ocorreu em 1572 e só foi publicado em 1601, mais de 20 anos depois do ocorrido. Mas isso não significa que eu não estivesse vivo na lembrança de todos. Então vem o relato. No dia 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu havia ceado no Louvre, nas dependências da senhora Fiesque. É o relato do Marquês Christophe Juvenal de Ursy, ou de Ursin, se preferir. Ele era membro da família real. Chegou a ser governador de Paris. E agora, nesse momento, ele ocupava a função de tenente-general do governo de Paris. Então, quer dizer, mantinha ainda sua relação de chefia na capital francesa. E ele relata, porque estava bem dentro do ambiente real. Então, ele disse que estava lá no Louvre. O calor tinha sido grande durante todo o dia. Assentamos-nos sobre uma pequena latada, um caramanchão, um alpendre, às margens do rio Sena, para aspirar o ar fresco. Ele está dizendo que ele estava em companhia de Nossa Senhora Fiesque. Bom, o Louvre, antes de ser museu, era residência da realeza. E tem lá dezenas de quartos. E essas dezenas de quartos eram ocupadas geograficamente na arquitetura do imóvel pelas ramificações de família. Então ele estava com essa senhora que ele chama de Fiesque, sem grandes detalhes. Então eu estava lá com ela, foi
certamente conversar sobre as questões políticas da época e estava no calor, quando então eles foram para o lado de fora, às margens do Sena, para se refrescar e continuar a conversa, né? Às margens do rio Sena, para aspirar o ar fresco. De repente, ouvimos no ar um barulho horrível. E é interessante esse detalhe, né? Ouvir no ar. De vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, tomados de pavor, olhando-os de instante em instante, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho tenha durado cerca de meia hora. Por certo, o rei Carlos IX também o ouviu. Ficou apavorado. Não dormiu mais durante o resto da noite. E, embora não comentasse o fato no dia seguinte, perceberam-lhe o ar sombrio, pensativo, alucinado. Vamos lembrar que ele ainda era um jovem. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, seguramente este é um deles, atestado por Henrique IV, conforme D'Aubigné, no livro 1, capítulo 6, página 561. Esse príncipe várias vezes nos contou, entre seus familiares e cortesãos mais chegados, e tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram o fato, sem se sentirem ainda tomados de pavor. De 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, viu uma grande quantidade de corvos empoleirar-se e crocitar sobre o pavilhão do Louvre. E nessa mesma noite, 2 horas após haver deitado, Carlos IX soltou da sua cama, fez-se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou verificar-se o que por ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes e gemer, um tanto semelhante ao que percebera na noite do massacre, que todos esses gritos eram impressionantes, tão marcantes e de tal forma articulados que Carlos IX, julgando que os inimigos de Montmorency e de seus partidários o haviam surpreendido e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre, que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que o barulho que se ouvia permanecia no ar. Então você vê que o relato é bem interessante, que ele mostra a relação lá no Louvre. Né? O cidadão está numa parte do palácio que não sabe o que acontece na outra parte do palácio, que era, no caso, a parte em que morava o rei. Mas ele recebe esse relato dessa outra pessoa que estava lá junto a Carlos IX e que presenciou a reação dele. Quer dizer, nessa meia hora de gritos lacinantes, todo mundo ouviu do Louvre. O Louvre todo ouviu esses gritos. E esses gritos causou essa reação, foi de tal forma impactante que acordou quem estava dormindo, que no caso era Carlos IX, que achou que era um ataque, uma reação dos huguenotes ao que tinha ocorrido 8 dias antes, no dia 24 de agosto. Então a gente vê que é uma situação bastante surpreendente para nós, porque a gente não tem outro relato disso, a não ser o próprio relato que Kardec faz na observação, em que ele fala de um caso já narrado na revista, que aqui está como janeiro deste ano, 1858, mas eu achei, foi em fevereiro de 1858, que é o caso do fantasma da senhorita Leron. Essa história que é narrada é de uma atriz, uma jovem atriz,
francesa, que começou a receber o assédio de um rapaz. E o assédio chegou a um ponto tal de desconforto que ela o proibiu de chegar perto dela. E isso acontecia, ele ainda se mostrando bastante apaixonado, querendo de qualquer jeito estar próximo dela, e ela não aceitava isso. E aí ele teve um problema de saúde, e nos seus momentos de desencarne, que antecederam o desencarne, pediu para chamá-la. Ela chegou até a pensar em ir, mas os amigos próximos demoveram da ideia e aí ela não foi. E isso causou uma dor maior ainda no rapaz. Uma dor tão grande que ele deu um grito. E esse grito foi ouvido pela jovem atriz. E depois do desencarne dele, ocorreram outros episódios de gritos e ruídos provocados pelo rapaz. E isso durou um certo tempo e depois parou. Então ele faz essa relação desse caso de uma pessoa em dor profunda, manifesta a sua dor diretamente para a pessoa, mesmo não estando com ela. Então a gente vai chegar lá para essa, que eu considero até uma injustiça, né? Chamar-se de noite de São Bartolomeu, e São Bartolomeu não teve nada a ver com o assunto, coitado. Mas é assim que ficou conhecido, né? Essa noite de São Bartolomeu, a gente pode, a partir desse relato que Kardec acrescenta nesse texto, de que esse movimento de dor profunda das vítimas se concentraram no Louvre, no poder central da realeza. A dor foi direcionada como aquela provocada para aquelas pessoas que representam o poder e se concentravam no Louvre. E é interessante que nesse relato colocam os corvos passando, se empoleirando no Louvre, né? E a associação, né? A gente tem essa associação do corvo a coisas no festas, né? Coisas tristes, a cemitério, casas mal assombradas. Sempre surge nos filmes um corvozinho para dar a sua pitadinha do clima de terror, né? E aí ele não botou um corvo, colocou um bando de corvos lá empoleirados no Louvre. Sobre esse assunto, o que eu busquei, eu encontrei no livro Instruções dos Espíritos, volume 1, né? Quem tem o livro, a edição do CELD, que trata das entrevistas do pessoal que estava organizando o encontro de medicina espiritual. Então, eles estavam fazendo entrevistas com os dirigentes espirituais do Leon Denis para justamente organizar o estudo para o encontro. A casa realiza encontro uma vez por ano, vários encontros, em que se estuda durante um ano um tema para ser desenvolvido nesse período, nesse dia. E eles estavam conversando com o espírito Baltazar sobre doenças incuráveis. E lá, pelas tantas dessa conversa, Baltazar chama uma situação por atmosfera pestilencial. O que vem ser essa atmosfera pestilencial, contagiosa? Baltazar dá como exemplo a conversa, né? Muito comum na fase escolar,
o contágio por piolho. E aí, ele falando, né, quando a gente conversa sobre o assunto, inevitavelmente algumas pessoas coçam a cabeça. Então, por que coçam a cabeça? É por causa dessa atmosfera que a própria pessoa cria desse fato, né, que é muito comum causar coceira quando a gente tem piolho. E a gente pode ir estendendo essas situações para mais para frente, né? No estudo, nós estávamos vendo e estávamos vendo que isso acontece às vezes em asilos de idosos, né? Por que acontece? Você vai num asilo, todo arrumadinho, todo limpinho, todo cuidadinho, mas tem uma atmosfera meia melancólica, meia triste, aí se pensa, aí já vai associando lá que porque estão abandonados, porque a família esqueceu, porque isso, aquilo outro, mas pode também estar envolvendo esse sentimento de insegurança das pessoas que foram levadas a ficarem lá. Então, apesar da estrutura ser de tranquilidade, ser de segurança, as pessoas ficam com medo de perderem aquele local, de serem colocados para fora e tal. E aí isso vai criando, né, como a descrição leva, né, um ambiente que gera medo, gera pavor, porque é um grito de dor muito grande. E é lógico que foi um fato que não deu para se esquecer, ainda mais 8 dias depois. É um fato muito vivo, muito intenso, que a gente viu, sabe que foi desproporcional. Não justifica de forma nenhuma você interromper a existência de alguém por ideias, menos ainda provocar uma situação dessa. Então vamos à pergunta ao vivo. Ô, Paulo, a Cláudia Cunha está perguntando assim, ou é o medo da morte? Né? Tá colocando isso. Deve ser em relação à casa de repouso, né? A atmosfera da casa de repouso. Não, mas o medo da morte para o idoso, a não ser que ele tem outras questões, é mais ou menos tranquila, porque está idoso. Um dia desencarna. Se ele está tentando fugir disso, não é comum, porque está idoso. É mais mesmo, né, nessa situação de insegurança que gera, porque ele está tratando da atmosfera pestilencial. Não é o sentimento de uma ou outra pessoa. Né? Posso falar rapidinho? Sim. E aí a gente vê o nosso poder, né? O poder da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso sentimento, em transformar os ambientes, né? Contaminar através de pensamentos e de sentimentos voltados para o mal, e também de contagiar, de trazer saúde, de iluminar. É certo que quando a gente entra em certos ambientes, né, a gente já sente a vibração, né? E pode ser um ambiente lindo, como você falou, né? Às vezes o ambiente pode estar, pode ser assim, ricamente decorado, ser bonito, enfim. Mas isso não determina, né, a questão espiritual, a ambiência que está. Então, imagina, né, um lugar tão bonito, né, como o Louvre, e aí, né, passar por essas coisas, por quê? Porque contaminou, né, a ambiência espiritual daquele local. Né? Então, a gente também tem esse poder, cada um de nós temos esse poder, mas imagina, né, diante de um massacre tão grande que foi a noite de São Bartolomeu, que morreu
mais de 5 mil pessoas, né? Eu vi relatos na internet de morrer mais de 5 mil pessoas. Olha só que absurdo, né? Então, a ambiência deve ter demorado para sair mesmo daquele local, né? E você vê o relato dos soldados. Os soldados disseram que saíram e a cidade estava tranquila. Quer dizer, o foco foi o centro do poder. Quer dizer, a atitude de uma pessoa desencadeou ressentimentos para todo um grupo de pessoas que estavam concentradas no Louvre, centro do poder. Então é essa situação que faz com que tudo foque para esse lugar. E que essas pessoas que estavam lá, elas ouviram em qualquer parte da casa. Cris, tem 2 perguntas ali no chat, você viu? Acabei de Viu? ver. Tá. Acabei de ver. Então, vou trazer aqui. Então, essa noite em questão é da Dona Celestina, é isso? Então, essa noite em questão foi proporcionada por cristãos católicos versus protestantes, seguidores de Jesus de Nazaré. Com tantas mortes, os números nunca são oficiais pela versão de vencidos. E de vencedores, Tiago Almeida Prado, de Brasília. Pois é sempre difícil, né? É sempre difícil você ter sempre esses números, né? Agora mesmo a gente está vivendo uma situação na Palestina e com toda a tecnologia e recursos que a gente tem, não tem um número fechado e não vai ter um número fechado. Porque essas coisas, né, o que acontece? A questão era de pegar a liderança calvinista, mas a liderança estava com a família. Você vai pegar um ou outro, né, se justifica assim tomar atitudes, né, de relações das ideias e pegar só os que estão envolvidos com o assunto é uma coisa, mas é muito difícil você manter um certo controle do comportamento humano dentro de uma ferocidade. Isso foge à racionalidade, isso foge ao bom senso. Não há equilíbrio para isso, não há equilíbrio para isso. Então, lógico, né, o número cresce. E é lógico que essas coisas crescem na medida que quando você faz um enterro organizado das pessoas, você tem lá o número das pessoas. Mas quando você não tem, e convenhamos, numa Paris do século XVI, mesmo que tenha ficado na casa abaixo de 10 mil assassinados, e convenhamos, assassinados dos dois lados, porque não é só um matador que mata, né? Também tem a oportunidade de ser morto. Então, essas coisas não têm muito controle. Mas a questão aí não é tanto essa numeração, porque depois ele dá um exemplo que era uma única pessoa. Um jovem, um rapaz, que tinha uma paixão, uma moça, uma paixão que incomodava e que ela rejeitou. Não por vontade, não vai lá no seu momento de desencarne. E ele, na sua dor, faz com que ela sinta, perceba a dor dele, dando gritos, e ela escuta. E as pessoas que estão em volta dela também ouviam o grito, também ouviam os ruídos que eram provocados. Então, mas qual é o foco disso? Estão concentrados na pessoa, onde ela estiver. E como ele estava no Louvre, as coisas estão ali, estão concentradas ali, então ficam, digamos, é uma referência mais fácil, né? Você ter a situação geográfica das pessoas. E é interessante que no próprio Louvre também tinha huguenotes. Também tinha huguenotes. Olha só o tamanho da dor dessas coisas, o grau de desconfiança das coisas. Como se proteger numa situação dessa.
né? Onde está, né? Como se costuma dizer, né? Onde mora o inimigo? É uma relação muito tensa, muito de dor mesmo. E é uma dor que não termina no ato, é uma dor que se prolonga, porque o teu medo de sofrer represália ou daquela sede de sangue não ter sido satisfeita, então você ainda fica alimentando isso. Daí gera essa atmosfera pestilenta que Baltazar trata nesse volume 1 de Instruções dos Espíritos, que é algo que a gente alimenta, né? Temos duas questões aqui. A primeira é da dona Celestina de Carvalho, de Balneário, Angra dos Reis, que ela diz assim: quais as diferenças e semelhanças entre o tema do estudo e a queda da Bastilha? Lembrando que a noite de São Bartolomeu aconteceu no século XVI e a queda da Bastilha no século XVIII. Né? Só para uma outra questão, aí eu não sei se teria uma relação entre esses dois acontecimentos, sendo que ambos aconteceram na França. Né? Ali é a Revolução Francesa. No caso, bom, da queda da Bastilha. Né? eu não sou lá muito bom nas questões da história, né? Não tenho esse estudo aprofundado, mas o que a gente pode ver é que essa relação de religião, ela muitas das vezes esconde os fatores sociais e econômicos. O que tinha por trás dessa briga religiosa era uma classe ascendente que desemboca até lá na Revolução Francesa, mas é que era uma classe ascendente que não tinha relação com a realeza. Então, portanto, não eram tão católicos, porque o católico mantinha o poder, né, da realeza, dizendo que, inclusive, era legítimo e abençoado pelo Papa. Então, vinha um grupo que preferia o pensamento da reforma, com Calvino no início, depois com Lutero, e que tinha uma vontade de ocupar o espaço de um grupo que estava enfraquecendo, que era a realeza. Na Revolução Francesa, esse ponto está bem exasperado, que aí você tem toda uma relação de contenção, de opressão, e que mas aí foge um pouco, porque aí não tem mais a justificativa da religião, e sim tem a da liberdade do ser, né, de não estar submetido a uma minoria que concentra todo o poder. Então, embora sejam movimentos que envolvem essas pessoas que estão lá, não são estrangeiros que estão ali vendo isso, mas já passado um período e com uma outra reconfiguração, que essa disputa religiosa ela vai perdendo sentido, particularmente a partir desse confronto, em que você não tem mais como sustentar as relações, a não ser que você parta para uma guerra civil. Então, os rearranjos e os novos casamentos e a postura das novas lideranças da família real vão mudando esses quadros, que muitas das vezes ainda estão exasperados, que a gente vai ver lá na Revolução Francesa a postura da realeza era de total menosprezo às pessoas. E isso a gente pode chamar de caldo de ressentimento muito ativo. E que desemboca do jeito que também desembocou, que começou num processo libertário e desagou numa outra relação de terror. Né? Então, essa é a nossa dificuldade de conseguir progredir sem
sem causar danos, até a si mesmo, né? Verdade, Paulo. Tem mais participações, hein? Tá bombando. Então vamos lá. O Ricardo Gomes nos traz, né? Esse caso faz lembrar a participação dos espíritos que morrem na guerra e continuam estar ligados aqui na Terra. E a outra é da Heloísa de Paula, que diz assim: a ligação desses dois espíritos, no caso, eu acredito que seja os que morreram, né, os guenotes, né, os que passaram pelo massacre e os agressores. Embora diversa, mas ligados pela sintonia de uma frequência que os sintonizava. Sem dúvida, porque se a gente for ver nos dois casos, eles têm pontos em comum. Né? Por quê? São dois lados disputando o mesmo poder. E no caso da jovem e o rapaz, são duas pessoas que poderiam ter tido um envolvimento maior, mas que não teve, dado a exasperação de um dos lados, dos dois lados. Então, mas o que acontece? Se conheceram, se entenderam e se desentenderam. Então, existe uma relação entre as partes, isso não tem sombra de dúvida. E isso é interessante, que isso traz para nós uma questão que está lá em Obras Póstumas, desculpa, eu não vou me lembrar o texto, em que Kardec fala da relação das pessoas encarnadas com as pessoas desencarnadas. Então, ele diz que a proporção de desencarnados em desequilíbrio é provocado pelos encarnados desequilibrados. Então, se nós mudarmos a história e dizermos o seguinte: bom, mas se formos equilibrados, nós não teremos mais essa atmosfera pestilencial, mas teremos uma atmosfera de harmonia. Daí a importância da vigilância do espírita. Conhecedor dessas coisas, ele tem ter sempre que ser otimista, esperançoso, confiante em Deus, certo da ação dos bons espíritos, na conduta de todos nós e dos arranjos do planeta. Que as situações tenebrosas que possamos ver, presenciar, são passageiras. Se o espírita não mudar o seu pensamento no sentido da confiança na ação de Deus em todos nós também estaremos alimentando essa situação. E isso para nós é comum, para o encarnado é comum. Quantas e quantas notícias nós temos de dor. E não precisa ser de uma ação de alguém contra o outro. Uma ação da natureza, ceifando vidas, destruindo sonhos, causando tristeza grande, e que a gente, muitas das vezes, em vez de fazer uma oração de força e coragem para aqueles que passam, a gente até reclama de Deus. Poxa, o cara precisava passar por isso? Tadinho do cara, pô Deus, o que ele fez para merecer isso? Então, esse é o pensamento que alimenta, que mantém essa atmosfera pestilencial. A atmosfera saudável parte de nós. Então, Paulo, tem uma participação aqui da Elo, mas antes de eu falar da Elo, eu vou ler aqui a participação da Leni, que diz assim: triste demais, e hoje ainda vemos acontecerem atrocidades absurdas, tudo por ganância e poder. E aí a nossa Elo, ela faz uma observação aqui. Poderíamos dizer que a primeira estava centrada no campo ideológico, religioso. Eu acredito que seja a noite de São Bartolomeu. Né? E a segunda, que a queda da Bastilha, eu acredito, né? O campo ideológico era político-social.
Mas tudo, o ponto todo é que se prende à questão do poder. E a questão de poder é a questão de humano. A gente pode colocar em níveis muito grandes, né, de nações, de partidos, como a gente pode colocar relações familiares, de vizinhança, de trabalho. Então, esse é o ponto. Né? E é interessante que você vê, a expressão da Leni é a expressão que a gente tem que tomar cuidado. Né? Essas coisas não acontecem, né? As atrocidades, essas coisas, não. Né? Atrocidades absurdas, isso tudo são compreendidos, isso tudo é entendido por nós. Não tem esse caráter monstrengo da coisa. E sim que nós ainda, presos às nossas paixões, não tomamos conta um dos outros. Então, na hora que nós conseguimos domar as nossas paixões, nós passaremos a tomar conta um dos outros, até desses que nós tratamos, muitas das vezes, até com repugnância. Quando a gente cai nessa visão de polarização que está comum no mundo, é ainda essa forma beligerante de manter essa relação, de não cuidar do outro. E aí colocamos o outro como oposição, como adversário, e esquecemos que ele é nosso irmão, está conosco. Eu posso vê-lo desse jeito e ele tem todo o direito de me ver desse jeito. Né? Então, não é por aí que a gente vai estabelecer as relações. É pelo amor, pela compreensão, por aceitar. E Kardec também, no capítulo 28, ele faz uma defesa, se não me engano, é o item 51 ou 71, uma coisa assim, em que ele faz uma defesa da liberdade de consciência. Então, o motivo pelo qual ele fala que espírita não faz proselitismo é justamente por causa dessa defesa de consciência. Todos têm o direito de pensar o que bem entender. Deus garante essa liberdade. Tanto garante que permite que sua criação negue o Criador. E não é condenado por causa disso. É cuidado por Deus nessa situação. Então, é o quadro que a gente está. É a situação que está. Então, para nós mudarmos isso, e o papel do espírita é muito importante para essa mudança, é porque ele precisa ver o outro como irmão, com mesmas oportunidades, e que juntos vamos construir um ambiente de fraternidade. E aí, portanto, esses pensamentos, que as pessoas podem dizer que é menos de 1% da população mundial, voltamos lá para Kardec. O que Kardec dizia? É preferível uma reunião, uma aglomeração de 3 ou 4 com pensamento homogêneo do que uma aglomeração de 100 com pensamentos dispersos. Então, a nossa potência, como você disse, Cristina, e a expressão desses dois exemplos mostram isso, a potência que nós temos, e que muitas vezes nós só liberamos essa potência na dor, no sofrimento, na raiva, no desespero, e não usamos no bem-estar nosso e do outro. Então vamos lá, tem mais uma participação da Elô. Ela diz assim: mas não tem que ter na ação uma ideia central comandando as ações e atitudes? Como explicar? Porque são ações regidas pelo materialismo. Eu não sei se eu entendi o que ela quis dizer.
Eu acredito que tem a ver com os dois eventos, né? Que você falou sobre o poder, sobre que o poder que está, posso dizer assim, como um central, né, das guerras, dos grandes eventos. E aí ela veio com essa indagação, né? Se não são as ações e atitudes, né? Como explicar a questão do Olha, materialismo unindo isso tudo? aham. Pode ser. Eu vejo aí é uma questão do Paulo. Que o materialismo é um produto disso. Porque vamos pegar lá, tem uma passagem de Jesus com os apóstolos, que os apóstolos estavam indo de encontro a Jesus, passam por um lugar, tinha um cidadão expulsando demônio. Aí os apóstolos chegam lá para ele e falam: olha só, você não pode fazer isso. Você não é apóstolo de Jesus, não pode ficar fazendo esse troço, não. Nós é que podemos fazer, você não pode, não. Para com isso. Aí eles vão até Jesus, todos inchados, mas Jesus, cruzamos com um cara, fazendo, expulsando o demônio. Poxa, quem é o cara para fazer um troço desse? Nós é que temos que fazer. Em relação de poder. Aí Jesus chega e diz: não, está errado. Ele também pode fazer. Você conhece o cara? Sabe como é que ele é? Ele pode fazer. Volta lá e muda essa história. Eles voltam e desfazem o que tinham feito. Quebrou a relação de poder. Aí a gente não está vendo uma questão materialista aí, né? É uma relação meramente de poder mesmo. Eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Né? E a Elo explica aqui, completa. Ela diz assim: Ah, tá. Paulo, estamos num ambiente regido por mentes sem o banho do evangelho. Não sei não, sabe, Luiz? Porque pelo tempo que a gente tem com o Evangelho, e se a gente levar em conta que a gente, antes de vir para esse planeta, já tivemos contato com as ideias de Jesus, possivelmente com outro nome que não é Evangelho, mas onde nós morávamos antes de vir para esse planeta. Já tivemos esse contato com as ideias de Jesus. Eu acho que é sem vergonhice mesmo, né? Porque a gente já conhece demais a história. Como diz a letra da música, só nos resta fazer, porque conhecer todo mundo conhece. Pode não ter tido, né, contato direto com Jesus, com os apóstolos, ter passado boa parte da encarnação em ambientes não cristãos, mas quantos e quantos emissários Jesus mandou para falar sobre o Evangelho, sobre outra forma, sobre outro nome, né, da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus, e nós não fizemos isso. Ou interpretamos de acordo com a nossa vontade. Então, acho que saber, a gente já sabe, todo mundo. Acho que não tem mais ingênuo a essa altura do campeonato, não. Acho que não tem mais seres assim, em primeiras encarnações, não digo encarnações mesmo civilizadas, não digo assim primitivas, não, encarnações mesmo mais civilizadas. Eu acredito que nesse mundinho que a gente está, não tem essa coisa, não. E no fundo, o que a gente gosta é de poder. A gente gosta de mandar até no cachorro. Se o cachorro não concorda em fazer o que a gente manda, a gente literalmente solta os bichos neles, coitados. A gente tem essa coisa muito grande do poder. E que acaba, lógico, né? O poder gera benefícios, bem-estar material, bem-estar emocional, muitas festas, muitas coisas de alegria, mas que não se sustentam, não duram, não são tem um preço alto, porque a alegria provocada desse jeito tem o preço da tristeza de outros. Então nós acabamos
vivendo até chegar a um ponto desse exasperado de consequências surpreendentes, né? Fico imaginando o jovem rei acordar de sobressalto de uma coisa que ele não fez, não participou, mas passou a ser um dos responsáveis. E a Elo, ela continua aqui dizendo que depende se estamos banhados a ouro ou a lata barata. Até porque, né, Paulo, a gente saber até o praticar, até o compreender, existe um caminho longo, né? O entender, o estudar e depois vivenciar a crença, a espiritualidade em nossa vida, às vezes é um caminho longo e depende de reencarnações, né? Então, eu acredito, Elo, o Paulo vai responder aqui, mas eu acredito que a gente primeiro se banha na lata, barata, né? E aos pouquinhos a gente vai se iluminando pelas luzes do Evangelho. Mas isso aí é com o tempo, né? Porque trazemos em nós nossas dificuldades, nossas conquistas também. Trazemos o homem velho, né, Cris? Que impede que o conhecimento seja praticado com a... Um dia vai, porque a lei é de progresso e todo mundo vai. Não tem como, mesmo que não queira, a lei movimenta e a gente vai. Mas, conscientemente, depende muito do amadurecimento do espírito. E conhecer não traz amadurecimento para ninguém. Pensar no que conhece, avaliar, começar a se preocupar em agir de acordo com o que conhece, né? Como Jesus que falava, segue-me, segue os passos do mestre, né? A gente sabe quais foram, mas não consegue seguir, né? Então, é complicado, ainda é complicado para nós, não é desculpismo, é uma realidade, porque é muito diferente a gente conseguir praticar. Cansei de ouvir o doutor Hermo falando exatamente isso. Você já tem muito conhecimento, tem que praticar, porque a distância é grande. Eu tenho que vencer o homem velho. O que você acha, Alguinha? Alguém está caladinha hoje? Caladinha, estou pensando nos gritos aí que o rapaz ouviu, né? E que a gente fica imaginando coisa da nossa cabeça ou realmente ele estava ouvindo aquilo que ainda estava ali no ambiente, porque uma situação de massacre assim tão grave como foi a noite de São Bartolomeu, esses espíritos que sofreram, nem todos conseguiram se desvencilhar ou sair, ou alguma coisa ficou marcada no lugar, né? A gente escuta falar que determinados locais onde existiram escravos que sofreram, que foram massacrados, as pessoas vão a esses locais e sentem, né, o peso do local, né? E outros sentem o arrastamento de correntes, alguma coisa assim, né? Uma amiga foi lá em Vassouras e ela disse que, onde ela ficou, ela foi deitar na cama e tinha muitos espíritos ali no local. E eu também visitei lá em Minas, em Santa Maria, um convento, lá um local onde os escravos sofreram muito, e algumas pessoas que estavam junto conosco não conseguiram sentir bem ali naquele ambiente, onde estava mostrando o local onde eles ficavam com as mãos presas, onde eles ficavam sentados ali sem poder se mexer, o local onde eles conservavam toda aquela aparelhagem, eles mostraram a casa, né, onde existiu tudo isso, o local até que foi feito novelas que mostraram, e realmente o ambiente, a gente, como se tivesse alguma coisa ainda ali que incomodasse. Então, pode ser também o resultado ainda daquilo que os espíritos sofreram, que pode Estava estar muito no local. recente, né? Foi muito bruto, muito assustador e muito recente. Eu me lembro de uma amiga que falou que ela foi se mudar para uma casa e ela não conseguiu
na casa onde ela foi morar, um ambiente assim, ela não conseguia dormir, ela não conseguia, se sentia mal, alguma coisa incomodava. E os espíritos falaram para ela, né, ela disse que tirou um receituário, e aconselharam ela pintar as paredes, fazer preces no local, orar todo dia na casa, e foi assim que ela conseguiu morar naquela residência que ela tinha comprado. Então, pensamento é criador, marca, né? Então, não sai tão fácil. E os espíritos também não devem sair do local assim com muita facilidade, quando eles foram massacrados. O que você acha, Paulo, desse aí? Partindo do raciocínio de Baltazar, dessa atmosfera, esses ambientes alimentam os sentimentos. Né? Então, quando nós estamos, por exemplo, por isso que às vezes é perigoso essa coisa, não, a gente precisa ter esses registros para que a gente não esqueça, para não repetir a história. A não repetição da história é a evolução do espírito. Se ele não evoluir, ele vai sempre fazer a mesma coisa. E então, quando você resolve preservar essas coisas, ainda carregando nas tintas da opressão, você alimenta. O que você vai atrair? Espíritos que estão naquela mesma sintonia, como falou a Heloísa. Não necessariamente aquelas mesmas pessoas que passaram por aquilo, mas com a sua carga de dor semelhante, e que ali ele consegue ter uma tranquilidade na sua dor. Ele não está num ambiente desconfortável, porque ali ele tem um ambiente da sua dor. Então, para a gente ter uma ideia, né, aqui no Rio tem alguns prédios que, por serem altos e públicos, permitiram, né, por sua estrutura arquitetônica, que uma pessoa com ideia suicida se valesse de algum ponto desse imóvel para se lançar do alto do prédio. Né? Inclusive, tem uma universidade aqui no Rio que no corredor que isso acontecia com frequência, eles colocaram uma rede e colocaram um cartaz. Antes de você fazer isso, nos procure. E tinha lá a sala para as pessoas, a maioria jovens. E aí, tive a oportunidade de conhecer uma família que a filha queria estudar nessa universidade. E aí fez todo um esforço para isso. E conseguiu. No primeiro dia de aula dela lá, passou mal. Aí pensou que fosse alimentação, coisa e tal. Segundo dia, passou mal. Voltou, passou mal. E aí começou a querer saber por que estava acontecendo isso, que não era um mal-estar orgânico. Ela começou a perceber que era uma coisa diferente. Né? E aí depois ficou sabendo desse local, no imóvel, com essa situação. E aí sim ela conseguiu descrever que ela percebia isso, as pessoas em dor. O mal-estar dela era perceber as pessoas em dor. Coisa, né? Pois Tem é. participação aqui da Elo. Pode falar ou quer continuar? Sim. Tá. O tempo é um talismã divino. Deus nos criou para o belo, para o bem. Como você falou, Cris, as reencarnações são as noites escuras que se transformam em manhãs ensolaradas. Eu imagino que nós somos pedras brutas, né, num processo de burilamento doloroso. Né? Que é meio doloroso a gente levar a marretada, né? Mas é necessário a pedra para ser burilada, para ficar bonita, né? A gente precisa dessas dificuldades, né? Que vão aos pouquinhos nos melhorando, nos burilando. E aí ela continua aqui. Aconteceu comigo em São João del Rei, a Elô falando, né? Um médium de psicometria analisa com conhecimento de causa. E ela disse que o estudo está muito atraente. Parabéns a todos. Obrigado.
Mas a gente vê a questão toda que para nós, a gente vê todas essas dificuldades que a encarnação provoca. Mas, ao mesmo tempo, é também essa grande oportunidade de crescimento. Porque a partir do momento que nós começamos a entender as nossas possibilidades de mudança, e não é mudança de si, é uma mudança na sua atmosfera, no seu entorno. Então, quando nós começamos a entender isso, essa potência que a gente traz conosco, que não exige muita coisa, só a vontade, a gente começa a afetar o outro. Esse é o ponto. Que a gente vai ver isso com muita clareza, para ficarmos na nossa seara, nos centros espíritas. Quantas e quantas pessoas entram e se sentem otimamente bem na casa espírita? Não é pouco bem, não, é muito bem. Muito bem. De não querer sair. Inclusive Não nós, é? né, Paulo? Inclusive nós, né? Temos essa Sim. experiência de. Pois é. O que é isso? Não é se contaminar com essa bela disposição de fraternidade e amor desses espíritos e dos encarnados também, que estão ali no esforço de dar o seu melhor para aqueles que estão buscando a casa. Então, é um elemento contaminante e altamente positivo. E que às vezes a gente vê isso como uma situação. A nossa tendência ainda é valorizar a dor, ressaltar a dor. E quando o convite que os Espíritos fazem para nós, e Jesus fez esse convite, e faz esse convite para nós, é de nós ressaltarmos as nossas grandezas, as nossas belezas. Não é algo para daqui a 100 anos, é para hoje. Seria até para ontem, mas vamos ficar só hoje, é para hoje. Eu ia falar isso, é para ontem. Já devíamos ter feito, né, Paulo? Porque nós estamos repetindo. Sim, mas esse é o ponto que você falou, essa compreensão entre o que se conhece e a vivência a prática, que muitas das vezes a gente vê dois elementos dissociados, né? Uma vez eu vi num carro que colocava assim: a minha educação é proporcional à tua. Né? Então, se nós observarmos, essa criatura abriu mão de si. Ele chegou e está dizendo assim: olha só, eu me entrego para você dizer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar. Abriu mão dele. E muitas das vezes a gente faz isso. Não necessariamente nesse discurso tão claro, mas a gente muitas vezes faz isso. Então a gente leva uma trombada e a gente reage com outra trombada. E até põe a culpa no outro, né? Às vezes quem provocou foi a gente e bota a culpa no outro. Mas fulano, né? É isso. Então, nós estamos. A nossa triste e dura realidade é essa. Nós ainda estamos alimentando essa dor no mundo. Nós espíritos, não estou falando dos outros, não, estou falando da nossa seara. Nós ainda estamos alimentando isso. Porque nós ainda não paramos para ver o quanto a nossa prática pode ser revolucionária com o que nós já sabemos. Não precisa de muita coisa. Antes de dormir, se a gente fizer uma prece para o outro, para aquele nosso calo, a gente já está
mudando as coisas. É esforço? Cada um sabe o tamanho do esforço que é. Mas é desse jeito que a gente vai. Imagina lá os apóstolos recebendo a ordem de Jesus de voltar para falar para o cidadão que expulsava demônio que ele podia continuar expulsando demônio. O orgulho, a arrogância, a soberba. Volta lá e fala com ele. O esforço que eles fizeram para fazer isso. Né? Todo mundo com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, chega lá para falar com ele. Fala você, não, fala você que começou a história, vai você. Até que teve que sair. Olha a transformação que ocorreram neles nesse momento. Que eles, de repente, nem perceberam, voltaram ressentidos, está vendo? A gente ficou dando ouvido para. Se a gente tivesse ficado calado, não tivesse falado nada com Jesus, a gente não estava passando por isso. Mas você abriu a boca, falou, pronto, agora tem que passar por isso. Voltam ainda ressentidos. Mas quando pararam para meditar e tal, e cruzaram certamente outras vezes com essa criatura, quem sabe não conversaram, não trocaram experiências sobre o expulsar demônios, essas coisas todas. O dia seguinte teve mais alegria, mais prazer, mais sorriso, mais confiança, mais segurança uns com os outros. Né? Fala, Cristiano. Temos duas participações aqui, uma da Elisete Mendes. E ela diz assim: a vida é um plantio. Escolha as sementes com sabedoria e tenha uma boa colheita. Boa noite de Natal, Rio Grande do Norte. Legal. E a Elô, ela fala assim: Paulo, eu não faço o computador mais. Mas não, acho que as meninas aí também não. Jesus tem de bom ânimo. Jesus, né? Jesus fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que bom, né? Estou cercado por grandes, iluminadas criaturas. Eu ainda estou no meu pavio meio. Se fosse só assim, Lelu, a gente não precisaria ouvir de Lacordaire falar sobre desânimo. Se a gente escuta falar sobre desânimo, que é que muitas das vezes nos pega também, e que a gente precisa ficar atento também, né? Então, apologia à dor, mas sentir a dor ainda é bem forte, né? Ainda vivencia essa não experiência. alimenta ela, né? Só não dá ela. Só não alimenta, né? Mas doer Tem que dói. saber. Leon Denis fala, né, para aprendermos a desenvolver o sentido íntimo, né, fazer essa introspecção, esse conhecimento de nós mesmos, perceber melhor as coisas. Então, o problema do ser está aí para a gente estudar e perceber o que Leon Denis tem para nos ensinar, para a gente não desanimar, né? Porque os discípulos não desanimaram, porque assim como Jesus disse, vocês vão ter a possibilidade de curar, vou dar o poder de vocês curarem e realizarem muitos feitos, né? Mas disse para eles também que eles iriam passar por muitas dificuldades. Ele não deixou de falar para eles as dores que eles iriam passar. E realmente, você falou de Natanael aí, né? Que foi Bartolomeu, eu não sabia, agora fiquei sabendo, que é a mesma pessoa que morreu daquela forma, né? Então, depois de tanto trabalho, então todos eles pereceram, mas a gente sabe, por uma grande causa, fazendo muitos feitos, né, maravilhosos como eles fizeram. Então, a gente morre de dor de barriga reclamando, né? Eles morreram na mão dos homens, com crueldade, fazendo um trabalho tão bonito. Por amar. Morreram por amar. Por amor. Pois é. Mas também a gente pode observar que a gente vive um período de intensa frustração. Né? Por quê? Porque a gente entrou num outro milênio
cheio de esperanças que a paz finalmente iria surgir, que os homens iam se entender, que a prosperidade ia invadir todos os lares. E o que a gente viu? Depois de várias pelejas, uma pandemia e a guerra que não para. Né? De vez em quando eu escuto isso de pensadores, que a guerra nunca vai terminar. Sempre vai haver guerra. Quer dizer, pensar isso é um problema. Externizar isso é um problema maior. Porque quem passa pela dor da guerra, ao ouvir isso, bate naquela coisa do desânimo que foi falado, na decepção, da descrença. E eu cresci com essa questão da guerra, porque onde eu morava, não sei porquê, tinha um certo grau de concentração dos chamados neuróticos de guerra. E então eram pessoas que passaram pela Segunda Guerra e voltaram voltaram desajustados. Então era comum a gente ter um vizinho próximo ou não tão próximo que estava lá com o seu familiar contido, com dificuldade de relacionamento por causa da guerra. Inclusive tinha uma família que não se relacionava com ninguém, viviam trancados na sua casa, não sei onde os garotos estudavam, a gente não sabia de nada. E assim, aquelas coisas que vizinho vai pegando, aquela coisa um com o outro, troço-se muito velado. Era uma família de refugiados que tinham medo de estarem sendo perseguidos e serem mortos. Então, por isso que eles não gostavam de falar com ninguém, para que ninguém soubesse da história deles, ninguém soubesse nada deles, para que os perseguidores não o atingissem. E o momento mais difícil para eles era o meio do ano, festa junina, o pipocar dos fogos. E eles passaram o medo deles para os filhos. Os filhos sofriam como eles nessa época do ano. Então, quando a gente fala sobre essa questão de guerra com muita naturalidade, muita tranquilidade, é porque nós não passamos por isso. A gente vê o noticiário distante, o prédio já desabado, as imagens de satélite como um videogame. Mas quem vive, né? E a gente tem muitos. Quantos refugiados africanos estão aqui no Brasil fugiram dessa dor? A dor de dormir sem saber se vai acordar, encarnado. Eu estava pensando, Paulo, se você fazendo um paralelo bem leve, muito leve, com a nossa guerra urbana, né? Que às vezes a gente vê comunidades aí completamente ilhadas, né? Sem poder se movimentar, sem poder viver em determinados dias em que a guerra fica muito, muito forte naquela comunidade. Já é difícil para a gente e não chega a ser um décimo do que é uma guerra realmente, né? Uma guerra armada, uma Sim, guerra militar. De sim. países, isso é muito, nossa senhora, é muito difícil. Deve levar um bom tempo de encarnação para tirar essa vibração do espírito, porque não é fácil, não. Esse impacto, né? Impacto, exato. E o que mais. Desculpa. Só para concluir. E o que mais nos espanta é que nós hoje estamos vivendo duas relações de guerra com irmãos. Não são elementos estranhos, são com irmãos. O que causa mais impacto a nós. Pronto, Cristina.
É verdade, amigo. Eu tenho dificuldade de imaginar, eu até tento, às vezes, me imaginar numa situação assim tão difícil, eu não consigo me imaginar em determinadas situações que são tão terríveis que eu não consigo me colocar no lugar daquelas almas. E aí, a Leni, ela traz para a gente assim: ao final de cada guerra, tenho certeza de que muitos devem se perguntar: por quê? Para quê? A maior guerra que deve ser vencida é a que habita dentro de nós mesmos. E a Elô diz assim: a psiquiatra moderna trata essa questão como toque, transtorno obsessivo compulsivo. Há tratamento. Na atualidade, a psiquiatria espírita vai ajudar muito. E a gente só tem 5 minutos, né? 4 minutinhos. Bom, como tem que devolver para a prece, se tiver mais algumas colocações das pessoas, é bom, né? Tem? Acho que não tem mais nenhum Não comentário, sei né? se Rita vai fazer alguma colocação, dar alguns avisos, ou podemos fazer a nossa prece. Muito obrigada aí, Paulo. Muito bom estudo. Eu que agradeço. Então, vamos. Olá, meninas. Oi, Antes rapaz. de terminarem, eu queria que vocês ficassem no estúdio, que eu queria falar com vocês só um pouquinho, 2 minutinhos só, certo? Tá Mais bom, com a querido. Rosângela. Mas como Tá dizia bom. meu amigo Paulo, você aí parece estar com a coroa na cabeça. Você pode perceber, ó, parece que é uma coroa assim que está na cabeça dele ali, lá atrás, né? Do Paulo, né? Meu amigo, é como dizia um amigo meu, os matutos aqui de Nova York, liberté, agilizei e fraternité. Mas na hora do pega para capar, a liberdade vai embora, a igualdade desaparece, a fraternidade, você perde os pescoços 2 vezes Verdade. no mesmo país. Mas fiquem aí que eu quero falar com vocês. Obrigado. Tá bom, querido. Então, vamos finalizando, né, queridos irmãos? Obrigada, Paulo, tá? Muito obrigada. Obrigada a todos Eu que participaram aqui agradeço. conosco. E a Rosângela, você faz a nossa prece final? Faço sim. Obrigada a todos. Uma boa semana. Até sábado. Estaremos aí de volta, se Deus quiser. E vamos, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de tomarmos contato com o Consolador prometido. Não só o contato, Senhor, mas estudarmos o Consolador de uma forma aprofundada para que possamos entender de que maneira nós podemos promover a nossa própria cura. Agradecidos, então, Jesus, ao nosso irmão Paulo, pela ajuda que nos deu hoje, ao Tavares pela oportunidade, a todos nós que estamos aqui, e pedimos, Senhor, que Tu continues conosco, mas, acima de tudo, que cada um de nós consiga continuar ligado ao Teu coração, ao Teu amor, Mestre. Aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos fortalecem, a nossa gratidão e o nosso pedido de que também continuem a nos inspirar, a nos apoiar. Com essa alegria, Senhor, de estarmos aqui terminando o nosso estudo com o nosso conhecimento ampliado, com a nossa compreensão ampliada, com essa oportunidade maravilhosa que tanto nos alegra, pedimos então permissão, Senhor, para encerrar o nosso estudo, rogando que a paz de Deus, a paz de Jesus, possam envolver a cada um de nós, para que cada um de nós possa começar a alimentar a sua própria paz interior. Graças a Deus, uma semana de muita luz a todos. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.